Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos fazer mais um vídeo. E quem está aqui comigo hoje é o meu sobrinho, o Isaac. Ele já fez um vídeo aqui uma vez juntamente comigo. Nós fizemos uma leitura uma vez da Branca de Neve. E hoje ele voltou para a gente fazer a leitura do Ganso de Ouro, tá? Fala oi pro pessoal, Isaac. Oi, gente. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos fazer a leitura do livro. Lembrando que é esse livro aqui, ó, dos Irmãos Grimm, tá? Então, é um conto desse livro dos Irmãos Grimm. Nós vamos ler uma história bem curtinha. Lembrando que a leitura é algo muito importante para você desenvolver vocabulário, para você desenvolver sinônimos e antônimos. A leitura é primordial e não dá pra gente ficar sem leitura no nosso dia a dia, ok? E claro, não é ler qualquer livro, é ler bons livros, certo? Vamos começar, Isaac? Tá. Então vamos lá, chega mais pra cá um pouquinho. Aí, pronto, vai lá. O ganso de ouro. Era uma vez um homem que tinha 3 filhos. O mais novo se chamava Palerma e era desprezado, escarnecido e desdenhado o tempo todo. Aconteceu que o mais velho queria ir à floresta cortar lenha. E antes dele sair, sua mãe lhe deu um lindo bolo e uma garrafa de vinho, para que não ficasse com fome ou sede. Quando ele entrou na floresta, encontrou um velhinho grisalho, que lhe deu bom dia e disse, dê-me um pedaço de bolo. Dê-me um pedaço de bolo, que está em seu bolso, e me deixe tomar um gole do seu vinho. Tenho muita fome e muita sede. Mas o filho esperto respondeu, se eu lhe der meu bolo e meu vinho, ficarei sem para mim mesmo. Vá embora. E assim deixou o homem e seguiu em frente. Mas quando ele começou a machadar uma árvore, errou um golpe e o machado acertou seu braço, de modo que ele teve de ir para casa fazer um curativo. E isso foi obra do homenzinho grisalho. Depois disso, o segundo filho foi para a floresta e sua mãe lhe deu como tinha feito com o primeiro, um bolo e uma garrafa de vinho. O velhinho grisalho também o encontrou e pediu um pedaço do bolo e um gole do vinho. Mas o segundo filho também respondeu com muita racionalidade. O que eu der a você faltará para mim. Vá embora. Deixou o homenzinho para trás e seguiu adiante. Seu castigo, no entanto, não tardou em chegar. Depois de ter golpeado a árvore algumas vezes, ele acertou a própria perna e, assim, precisou ser carregado para casa. Então Palerma disse, pai, deixe-me ir cortar a lenha. O pai respondeu, seus irmãos se feriram ao fazê-lo. Esqueça, você não entende nada do assunto. Mas Palerma suplicou por tanto tempo que, por fim, ele disse, vá de uma vez, aprenderá a lição quando se machucar. A mãe lhe deu uma broa feita com água e assada na brasa e uma garrafa de cerveja azeda. Quando ele chegou à floresta, o velhinho grisalho também o encontrou e, ao cumprimentá-lo, disse, dê-me um pedaço da sua broa e um gole do seu vinho. Tenho muita fome e muita sede. Palerma respondeu, só tenho uma broa assada na brasa e cerveja azeda. Se lhe agradar, podemos nos sentar e comer. Então eles se sentaram e quando Palerma pegou a broa, ele havia se transformado em um lindo bolo e a cerveja azeda se tornara um bom vinho. Então eles comeram e beberam. Depois disso, o homenzinho disse, como você tem um bom coração e está disposto a dividir o que tem, eu lhe agraciarei com boa sorte. Ali adiante há uma velha árvore, corte-a
e encontrará algo nas raízes. Então o homenzinho se despediu dele e partiu. Palerma cortou a árvore e quando ela tombou, havia um ganso com penas de ouro puro sentado nas raízes. Olha só, Isaac, o ganso. Ele o ergueu e, levando-o consigo, foi até a hospedaria, onde pensou em passar a noite. O proprietário tinha 3 filhas, que viram o ganso e ficaram curiosas para saber que pássaro maravilhoso seria aquele, e gostariam de ficar com uma de suas penas de ouro. A mais velha pensou: preciso encontrar uma oportunidade de arrancar uma pena. E assim que Palermo havia saído, ela ergueu o ganso pela asa, mas o seu dedo e sua mão ficaram presos ao pássaro. A segunda veio logo em seguida, também pensando em arrancar uma pena para si mesma. Mas mal havia tocado na irmã quando também ficou presa. Por fim, a terceira também veio com a mesma intenção, e as duas alertaram. Não se aproxime, pelo amor de Deus, não se aproxime. Mas ela não compreendeu porque deveria manter a distância. As outras estão ali, pensou ela, pois eu também deveria estar. E correu até elas. Mas assim que tocou sua irmã, ficou presa a ela. Então elas precisaram passar a noite com o ganso. Na manhã seguinte, Palermo colocou o ganso debaixo do braço, sem se importar com as 3 garotas que estavam presas presas à ave. Elas foram obrigadas a segui-lo para lá e para cá, aonde quer que suas pernas os levassem. No meio dos campos, o padre os encontrou, e quando viu aquele cortejo, disse: que vergonha, as garotas imprestáveis, porque estão atravessando os campos atrás desse jovem. Acham isso decente? Acham isso decente? Acham isso decente? Ao falar isso, ele pegou a mão da irmã mais jovem para puxá-la. Mas, assim que tocou, também ficou presa e foi obrigada a acompanhá-los. Pouco depois, um sacristão apareceu e viu o padre, correndo atrás de 3 garotas. E ele ficou pasmo com aquela cena e gritou: Oi, reverendíssimo! Aonde vai com tanta pressa? Não se esqueça de que temos um batizado hoje. E correu atrás do padre para puxá-lo pela manga, mas também acabou preso. Enquanto os 5 seguiam trotando atrás do rapaz, 2 lavradores apareceram, carregando suas enxadas. O padre os chamou e pediu que libertassem ele e o sacristão. Porém, mal haviam tocado no sacristão quando também ficaram presos, e agora eles eram em 7, correndo atrás de Palermo e do ganso. Pouco depois, eles chegaram a uma cidade onde o rei tinha uma filha tão séria que ninguém conseguia fazê-la rir. Então ele decretou que aquele que conseguisse fazê-la rir poderia se casar com ela. Quando Palermo ficou sabendo disso, foi com seu ganso e todo o cortejo até a filha do rei. É assim que ela viu as 7 pessoas correndo aos tropeços. Começou a rir bem alto, como se nunca fosse parar. Assim Palermo pediu para se casar com ela, mas o rei não gostou do futuro genro, e inventou todas as desculpas possíveis. Disse que primeiro ele deveria encontrar um homem que conseguisse tomar todo o vinho estocado em um porão. Palermo pensou num homenzinho grisalho, que certamente o ajudaria. Então retornou à floresta
e no mesmo local onde ele havia cortado a árvore, encontrou o homem sentado com uma expressão tremendamente pesarosa. Palerma lhe perguntou o que estava deixando seu coração tão amargurado, e ele respondeu: tenho uma sede imensa e não consigo apaziguá-la. Água não suporto. Acabei de entornar um barril de vinho. Mas para mim é como soltar uma gota sobre uma pedra quente. Palermo levou o rapaz ao porão do rei e o homem se esbaldou no sol nascente. Ai, me perdi, peraí. Esbaldou nos enormes barris, bebendo e bebendo até o seu ventre doer. E antes que o sol nascesse, todos os barris haviam sido esvaziados. Então Palerma novamente reclamou sua noiva. Mas o rei sentia-se incomodado que um rapaz tão feio, tadinho, né, Isaac? Tão feio que todos chamavam de Palerma, desposasse sua filha e impôs uma nova condição. Primeiro, ele deveria encontrar um homem que conseguisse comer uma montanha inteira de pão. Palerma não pensou por muito tempo, foi direto para a floresta, onde no mesmo local encontrou um homem sentado, apertando a própria cinta e fazendo uma careta horrorosa. O homem disse: já comi uma fornada inteira de pães, mas de que adianta quando se tem tanta fome quanto eu? Meu estômago continua vazio e preciso apertar a cinta cada vez mais para que não acabe morrendo de fome. Palerma ficou contente com aquilo e disse: levante-se e venha comigo. Você comerá até se satisfazer. Ele levou o homem até o local, no palácio do rei, onde toda a farinha do reino era estocada, e mandou assar em uma montanha enorme de pães. O homem da floresta começou a comer, e ao final de um dia, toda a montanha havia desaparecido. Palerma foi pela terceira vez reclamar sua princesa, mas o rei novamente encontrou uma saída e requisitou um navio que pudesse navegar na água e na terra. Assim que voltar navegando tal navio, garantiu ele, o rei, né? Poderá desposar minha filha. Palerma foi direto para a floresta e lá encontrou o homenzinho grisalho, a quem ele havia dado sua broa e sua cerveja. Quando ouviu o que Palerma queria, ele disse: como você me deu de comer e beber, eu lhe darei o navio, e só o faço porque você foi bondoso comigo. Então, ele deu a Palerma um navio que podia navegar na água e na terra. Depois, quando o rei viu aquilo, não pôde mais impedir que ele se casasse com a sua filha. O casamento foi celebrado e, depois da morte do rei, Palerma herdou o reino e viveu feliz por muito tempo com a sua esposa. E fim. E fim, né? Então, pessoal, olha só. Esse conto aqui é muito interessante porque, assim, nós somos cristãos, né? Nós somos cristãos. Cristãos evangélicos. E quando a gente leu esse conto aqui ontem, né, pela primeira vez, nós descobrimos que ele tem algumas semelhanças com a palavra de Deus, com a história de alguém muito conhecido até por quem não é cristão, que é o rei Davi. O rei Davi. Então, assim, ó, vamos voltar lá, Isaac, na outra página, por favor. Aqui tá falando assim, que o homem tinha quantos filhos? 3. Ele tinha 3 filhos. Um deles, que era o mais novo, se chamava? Palerma. Você lembra qual que é o significado da palavra Palerma que a gente viu no dicionário ontem? Imbecil. Bobo. Imbecil, tolo, bobo, desprezado, né? Então ontem a gente já viu alguns significados no dicionário. Lembrando também que o dicionário é muito importante para a gente aprender antônimos e sinônimos, para a gente saber outros vocabulários, para não usar sempre a mesma palavra. A gente pode usar alguma outra palavra para substituir aquela para não ficar repetitiva. Então, o dicionário é importante. Então, ontem nós vimos no dicionário várias palavras daqui do texto que
nós não sabíamos o significado, tá? Então, palerma significa bobo, tolo, imbecil, né? E você pode olhar no seu dicionário também. E aí, o que acontece? A história do rei Davi, a Bíblia fala lá em 1 Samuel, que Davi, ele estava com as ovelhas do seu pai. Ou seja, enquanto estavam todos os filhos ali do Jessé, que era o pai do rei Davi, junto com eles ali, com a família, o Davi estava lá com as ovelhas. Quando Samuel chegou para ungir o Davi, passou-se todos os filhos de de Jessé, para Samuel, passou todos, e aí Samuel falou assim, olha, Deus não se agradou de nenhum desses, por um acaso você não tem outro filho? E algumas traduções da Bíblia falam assim que o Jessé, ele olhou e falou assim para o Samuel, tem mais um. Ou seja, esse tem mais um, quer dizer que o Davi não servia muito, o Davi não valia muito, o Davi era muito desprezado e muito rejeitado, como o palerma aqui da história. Você sabe me dizer por que o palerma era desprezado? Por causa do? Não sei. Qual que era o significado do nome dele? Por causa que ele era imbecil, tolo e bobo. Sim, mas aí, o que acontece? Como que um pai e uma mãe conseguem colocar o nome de Palerma no filho? Não é verdade? Você concorda comigo? Você concorda, Isaac? Não tem como, né? Imagina, o pai e a mãe dele ficar assim, Palerma, vem cá, Palerma, Palerma. Seria muito ruim, né? Ficar chamando. Porque assim, como o Palerma significa imbecil e tolo, você tava chamando a outra pessoa, principalmente o filho, de tolo, de imbecil. Vem cá, imbecil, vem cá, tolo, né? Vem cá, desprezado. Isso é muito ruim, né? Uma boa dica aí pra gente sempre pensar em nomes. Vocês que são pais, né? Que talvez vai ter um filho agora, né, tal. Ou vai ter mais um filho, pensar em nomes corretos para os filhos. Porque assim, olha só, o nome que esses pais deram pro menino, Palerma, né? E assim, o nome dele fazia justiça na vida dele, nas atitudes dele. Concorda? Não é verdade? Então tá. E aí, o que aconteceu? Primeiro passou o filho mais velho daquele homem, não foi? Uhum. Primeiro foi o filho mais velho. O que a mãe deu pro filho mais velho? Um bolo e uma garrafa de vinho. Um bolo e uma garrafa de vinho. Pro segundo filho? A mesma coisa que o primeiro. A mesma coisa. O que ela deu pro Palerma quando chegou a vez dele? Uma broa assada na brasa e uma garrafa de vinho azeda. De cerveja, né? Cerveja. De cerveja azeda. Ou seja, o Palerma, ele era desprezado sim ou não? Sim. Ele era desprezado. No entanto, os dois primeiros irmãos do Palerma fizeram o que com o homenzinho grisalho? Você lembra? O que ele fez? O que eles fizeram? Que o homem queria comida, que ele tava com muita sede e muita fome. Aí eles, que ignorou aquele velhinho lá, por causa que eles achou que eles iam ficar sem comida e sem alguma coisa para tomar depois. Sim, eles acharam, só que na verdade eles fizeram aquilo porque eles eram espertos. Provavelmente eles não quiseram compartilhar, concorda? Porque assim, ele tava com bolo e vinho, então talvez desse para compartilhar ali, né? O bolo, pelo menos a gente sabe que não tem bolo pequenininho, tem bolo que é bolo grande, né, de forma grande, né? E às vezes não é tão grande, mas é um tamanho considerável que dá para repartir, não é verdade? Então, o que aconteceu? Aquele homenzinho decidiu punir os irmãos do Palerma porque eles não foram bondosos. Olha só, tá vendo a importância da gente ser bondoso uns com os outros? Você consegue entender isso? A gente tem que ser bondoso uns com os outros, não é verdade? E aí, quando chegou a vez do Palerma, olha só, como que parece com o Jessé. O pai do Palerma falou assim, olha, não, você não entende nada do assunto, você não sabe, não é pra você ir, os seus irmãos já se feriram. E aí o Palerma falou, não pai, mas por favor, por favor, por favor. E foi a mesma coisa do rei Davi. O rei Davi, antes dele ser rei, ele foi levar comida para os irmãos dele, a Bíblia fala. E quando ele chegou ali no acampamento de Israel, tinha se levantado um gigante que chamava
Golias. Tava o Golias lá afrontando a nação de Israel. E aí o Saul fez uma promessa. Saul falou assim, olha, ao homem que derrotar esse gigante, eu vou dar a minha filha para se casar. O Davi, gente, ele já tinha passado por uma experiência. Você lembra aqui que o Davi matou antes para defender as ovelhas? Um leão e um urso. Um leão e um urso. Então, olha o ensinamento pra gente aqui, né? Todas as provações que a gente passa, geralmente ela vem com uma bênção escondida. O Davi, ele foi treinado com o leão e com o urso para poder defender as ovelhas, não foi? E aí, quando ele chegou lá no acampamento para levar o alimento para os irmãos dele, o que aconteceu? O Saul estava fazendo essa proposta e aí ele se interessou na hora. E ele falou assim, nossa, né? Tipo assim, é pra mim isso, porque eu já matei um leão e um urso. Então quem seria Golias para Davi matar? Ninguém, não é verdade, Isaac? Então Golias não seria ninguém, seria fácil para ele poder matar. Vocês conseguem entender como que é bom a gente ler contos de fada, histórias boas, boas leituras, bons livros, porque assim, tem muitos dos livros que a gente consegue ter algo semelhante ao que a palavra de Deus fala. E, gente, a palavra de Deus não é só para crente, é para quem crê. Então, assim, se você que tá ouvindo a gente aqui, você crê, a palavra de Deus é para você também. Agora, se você não crê, já é outro assunto, né? Mas se você crê, a palavra de Deus é para você também. Então, olha só, dentro de um conto que os irmãos Grimm fizeram há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, a gente consegue ter um conto semelhante à história do rei Davi. E aí, o que aconteceu? De tanto que o Palermo insistiu, o pai dele deixou ele ir, né? Pra poder ir lá. E aí ele foi, dividiu ali o pedaço da broa dele, da cerveja. Aliás, quando ele foi pra dividir, se transformou em o quê? A broa dele? Um bolo e uma garrafa de vinho. Isso. Então, assim, ó, a broa se transformou em um bolo lindo e a cerveja azeda se transformou num vinho, né? E aí ele repartiu ali com o homenzinho grisalho. E aí, o que aconteceu? Chegou lá, as meninas ficaram encantadas, as meninas quiseram pegar a pena, né? Seria um lobo, na verdade. Concordo. Por quê? Por causa que não era delas. Não era delas a pena. A pena era do ganso de ouro que pertencia ao Palerma. Como o Palerma foi bondoso com o homenzinho grisalho, ele transformou aquela árvore em um ganso de ouro. Então, assim, Palerma, ele já tava assim, ó, né? Faturando ali, né? Por ter o ganso de ouro. E aí, conforme elas foram pegar a pena, o que aconteceu com elas, Isaac? Elas ficaram presas. Elas ficaram presas. Então, assim, ó, elas pegavam a pena e aí elas ficavam presas no ganso de ouro. Aí chegava outra irmã, não, mas eu quero. Só dela tocar na outra irmã que estava presa, elas também ficavam presas. E assim foi acontecendo. Aí chegou um padre, chegou um sacristão, e aí foram todo mundo ficando preso, né? Todo mundo achando que ia ajudar a tirar elas dali, ou outro que queria pegar na pena por meio delas, ficavam presos. E aí o Palermo não tava nem aí, ele começou a andar com o ganso de ouro e elas todas ali grudadas. Tinha uma princesa que era filha do rei, que ela não... Peraí, buguei agora. Ela não o quê? O que eu tô fazendo? Que ela não sorria. Ela não sorria. E aí o rei falou assim, olha, aquele homem que fazer a minha filha sorrir, eu vou dar em casamento. E aí quando ele viu o Palermo, né, a filha riu muito, só que o que o rei achou do Palermo? Que ele era muito feio por causa da filha dela. Ele era muito feio para se casar. Olha só, isso fala, gente, que ao invés de procurar só beleza externa, a gente precisa procurar beleza interna. Porque tem gente que às vezes é muito bonito fisicamente, mas não tem caráter, não tem uma vida correta, não é verdade? E o Palermo, ele poderia ser um pouquinho feinho por fora, né? Mas nada que não pudesse ser consertado.
né? Por exemplo, assim, quando às vezes a gente tá desarrumado, Isaac, se a gente se arruma, a gente não fica bonito? A gente não fica de uma outra forma? Então, assim, era só o rei ter pensado nessa parte, mas ele não pensou. E ele não viu o que o Palermo tinha interiormente, ele julgou o Palermo pelo exterior. Né, uma coisa que a gente nunca pode fazer com as pessoas, julgar as pessoas pelo interior. A gente tem que conhecer as pessoas, procurar respeitar, a gente precisa saber o que tem no coração das pessoas ao invés de simplesmente julgar as pessoas, não é verdade? Concorda? E aí o que aconteceu? O rei não deixou e começou a inventar várias desculpas ali para que o Palermo não se casasse com a filha dele, porque o Palermo era feio. E aí ele pedia pro Palermo, se você conseguir comer uma montanha de pão, aí o Palermo ia lá, conseguia alguém que poderia fazer isso por ele, e mesmo assim o rei não concedia, e aí foram várias tentativas, até que o Palermo encontrou o homenzinho grisalho. E aí o que o homenzinho grisalho falou pra ele no final? O que ele falou aqui pra ele no final, ó? Essa parte. Como você me deu de comer e beber, eu lhe darei o navio. E só faço porque você foi bondoso comigo. Sim, então assim, porque o Palermo foi bondoso com o homenzinho grisalho, ele acabou dando o navio que ficasse ali na terra e na água, né? Coisa que é impossível, assim, na terra, né? Navio na terra. Então, assim, ele abençoou o Palermo porque o Palermo foi bondoso com ele. E o que aconteceu com os irmãos do Palermo? Um se machucou, né? Machucou no braço e o outro perna. Na perna. Então, assim, por quê? Porque isso também fala uma outra passagem bíblica de tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, assim, se eu plantar bondade com alguém, eu vou colher a bondade. Talvez não da mesma pessoa, mas Deus vai se encarregar de proporcionar que aquela bondade volte para mim. A Bíblia fala isso lá no livro de Gálatas, no Isaac. Então, a gente tem que ser bondosos uns com os outros. E essa história, ela tem muitas coisas boas, assim, para nos proporcionar. É uma história que dá para você, que é pai e mãe, que está aí ouvindo, ler com o seu filho, né? Boas histórias. Às vezes, as crianças, os adolescentes, eles não têm vontade de ler, porque tem muita história enferrujada, muita história ruim, muita ilustração ruim, que não tem nada a ver. E aí, o que acontece? O adolescente, a criança perde a vontade. Até nós adultos somos assim, né? Então, a gente precisa ler boas histórias, a gente precisa ler bons conteúdos e a gente tem que tentar extrair ao máximo aquilo que aquele conto, aquela história está tentando nos dizer. Por exemplo, esse conto aqui, ele fala sobre gentileza, né? Gentileza. Então, assim, é um conto que dá pra gente aprender muita coisa, Isaac. A gente consegue aprender que a gente não tem que ser igual os irmãos do Palermo, nem igual os pais, né, que desprezou o Palermo, na verdade, nem o rei, que desprezou ele também pela aparência dele, na verdade. E a gente tem que ser como o Palermo, né? Porque o Palermo, ele tinha muitas qualidades. Quem não via as qualidades deles eram os pais e eram as pessoas que estavam do lado, ao redor dele. Mas ele era um rapaz que ele tinha muitas qualidades boas para oferecer. A bondade dele era uma qualidade boa, não é verdade? É uma qualidade que o próprio Deus espera que nós tenhamos pelos nossos próximos. Certo, pessoal? Então, eu quero recomendar aqui para vocês, mais uma vez, esse livro aqui. Um é meu e o outro é do Isaac, né, dos irmãos Grimm. Chama Contos de Fadas dos Irmãos Grimm, tá? Então, você pode contar, tem vários contos aqui dentro, histórias bem curtinhas, algumas que tem, tipo assim, coisas de 8, 10 páginas, mas são contos maravilhosos, né? Contos que dá pra gente extrair alguma coisa de bom pra nossa vida. E se você é crente, assim como nós, você vai entender também que tem muitas coisas que dá para aprender nesses contos que tem tudo a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Certo, pessoal? Então, nós queremos deixar aqui para você essa história. Foi muito gratificante para a gente fazer esse vídeo, não é verdade? Você gostou? Uhum.
Gostou mesmo? Gostei. Então é isso, pessoal, certo? E lembrando que leitura é sempre importante. Leia muito, leia tudo que você puder e boas leituras, não más leituras. Tem leitura que são ruins, tá? E tem leituras que são boas, como esse livro aqui dos Irmãos Grimm. Certo, pessoal? Beijo, fica com Deus. Quer se despedir? Tchau. Ele tá com vergonha. Bom, pessoal, mas é isso, certinho? E olha, nós fizemos uma boa compreensão de texto, né? E a gente fizemos uma interpretação mais aí levando para nossa vida espiritual, que foi a questão do rei Davi ali, né? E todos nós somos um Palerma, não por causa do nome, mas por causa das atitudes do Palerma no livro, no conto. E nós somos um rei Davi, né? Por mais que as pessoas possam querer nos desprezar, nós temos algo de valor dentro de cada um de nós. Guarde isso, lembre disso. Então, quando alguém te desprezar, quando alguém te rejeitar, lembre que essa história é muito importante e que ela faz jus à nossa vida, certo? Beijo, pessoal, fiquem com Deus e a gente espera que esse vídeo tenha contribuído para a sua vida e tenha te abençoado, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.